Imagine você ligando a televisão para assistir o seu talk show favorito, mas um dos convidados do programa é simplesmente o capiroto, o sete pele, o próprio diabo. Meus amigos, vamos lá. Todo ano tem um filme que ele aparece e ele sai ali com a missão de ser o melhor filme de terror do ano. Todos os anos tem isso. Nós tivemos isso aí com X, nós tivemos isso aí com o Evil Lux. Talvez porque a indústria tem sido débil em nos apresentar um bom filme de terror. Talvez as grandes decepções aí tenham sido O Exorcista, o Devoto e o Halloween Ends. Deploráveis filmes, que inclusive são do mesmo diretor, e talvez isso não seja nenhuma coincidência. Mas eu vou explicar pra você a história desse filme. Esse filme conta a história de um apresentador de talk show que está passando por uma pior às portas de ter o seu programa cancelado dessa emissora. Mas para salvar o seu talk show, ele é capaz de tudo. E uma noite de Halloween, ele decide chamar o próprio demônio para entrevistar. Mas o filme tem esse caráter aí, found footage. Eu vi muitas pessoas falando isso aí. Só que o meu filho me alertou para uma subcategoria da subcategoria, que é o Analog Horror. O Analog Horror, ele é um subgênero da ficção de terror. Esse gênero é caracterizado por mídia de baixa resolução, mensagens enigmáticas e um estilo visual que remete à televisão da segunda metade do século XX. Muitas vezes ambientalizado entre os anos 60 aos anos 90. Então ele é uma subcategoria de uma subcategoria. Por que eu tô dizendo isso? O found footage talvez seja ali o REC, a Bruxa de Blair, a Atividade Paranormal, talvez pode entrar nessa categoria, mas aqui o filme ele tem ali essa característica muito mais de documentário. Tanto que o filme ele inicia te dando todo um contexto da época, inclusive Guerra do Vietnã, vários problemas na sociedade, e também dando um contexto do apresentador, que começou no rádio, se casou, se apaixonou por uma mulher que apoiava ele, mas ele está passando por um problema muito sério. Além de ter o seu programa perto de ser cancelado da emissora, porque ele não consegue ser o primeiro no horário da madrugada. Afinal, ele tá concorrendo com o Tonight Show com o Johnny Carson, que é um grande cara, um grande apresentador histórico, que inclusive inspirou o Jô Soares a criar o seu talk show aqui no Brasil. Mas esse cara passa por uma situação que ele perde a sua esposa, e quando ele volta, ele realmente está disposto a fazer qualquer coisa para se tornar o número 1. E em uma noite de Halloween de 1977, ele convida o médium, convida também um cara estilo Padre Quevedo, que é um ex-mágico que trabalha desmascarando ali charlatões. Mas talvez a estrela da noite seja justamente uma jovem de 13 anos, acompanhada da sua terapeuta, que passou por um trauma impressionante e que é explicado que dentro dela reside uma entidade maligna. Esse filme, ele é um filme bastante interessante, mas o visual desse filme, ele chega a assustar. Os detalhes que eles colocaram na tela de um programa de TV dos anos 70, figurino, cabelo, cenário do programa, as câmeras e principalmente o visual, o aspect rate do filme, ele é em 4:3 e ele tem aquele granulado ali que tinham nas TVs dos anos 70. Então eles são bastante minuciosos nessa parte, e isso é muito bacana, principalmente pra galera que viveu esse período. Como eu falei, ele tem um aspecto ali mais de documentário, que se aproxima mais ali do Analog Horror do que propriamente do found footage true. Porque ao mesmo tempo que você tá acompanhando ali um programa de TV, quando eles partem para os bastidores, a coisa muda. Então vai ali para o aspect rate muda, volta ali pro widescreen, né, pro normal, pro convencional que nós assistimos, a imagem fica preta e branca e você acompanha os bastidores. Por quê? A ideia é que a galera que assistiu o programa na época, certo? Não sabe o que aconteceu nos bastidores. E esse documentário vai te mostrar o que aconteceu nos bastidores. Fora algumas outras coisas que acontecem no final, que aí seria um spoiler, eu não vou falar, mas que te trazem ali uma outra visão. Por isso que, assim, existe uma linha muito tênue ali do que é o found footage, mas que eu acho que cai muito bem ali
pro Analog Horror. Isso é bem interessante, é bem bacana, uma coisa mais 2010, podemos dizer assim, que é mais ou menos aonde se originou esse estilo, pelo pouco que eu pesquisei. Esse filme ele tem alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, mas algumas pessoas elas podem dizer que o filme ele começa lento demais, certo? Não acontece muita coisa no início do filme, mas o interessante é que esse filme, como eu gosto de falar, ele tem uma cadência muito interessante, porque ele vai construindo toda a sua história para o clímax. Assim como aconteceu no filme do Exorcista. Ele constrói toda a sua história, você conhece todos os personagens, ele vai te ambientalizando, te deixando confortável, mesmo que ele te lembre em todos os momentos que vai acontecer alguma coisa. A imagem vai te mostrando que as coisas estão estranhas ali. Nessa noite de Halloween, algo muito ruim vai acontecer. E aí eu não sei, algumas pessoas têm especulado que a galera mais nova possa não gostar, e os meus filhos não são muito parâmetros para isso, porque já estão acostumados a ver filme velho, e a galera mais nova talvez não goste muito por causa disso. Mas como eu falei, como a galerinha da internet que já tá ligada nesse estilo de terror, talvez caia como uma luva esse filme e isso possa surpreender muita gente. Muito legal, muito legal. Ele não está no Brasil ainda. Ele estreou com sucesso nos Estados Unidos e está numa plataforma de streaming americana, certo? Então você vai dar os seus pulos aí para assistir esse filme, mas alguns sites estão apontando que ele deve chegar aqui no Brasil em setembro. Tem bastante coisa para falar desse filme e provavelmente eu vou voltar a falar desse filme porque tem alguns detalhes interessantes. Teve uma polêmica nos Estados Unidos falando sobre inteligências artificiais que os diretores, essa dupla de diretores, acabou usando em alguns momentos do filme. E aí deu um reboliço do caramba, os caras tiveram que fazer uma nota de esclarecimento, certo? Mas eu queria falar muito mais sobre o filme. Toda a parte técnica do filme é muito, muito, muito bacana, mas o principal é a história. A história, ela é muito legal, a história é muito bacana. Você que gosta de um bom filme de terror mesmo, com história, que o filme ele precisa ter uma boa história. O jump scare, ele é uma ferramenta e não a pedra fundamental para um bom filme de terror. Mas eu sugiro muito que você corra atrás, assista o filme, porque é um filme muito bacana. Cara, é um filme para você sentar e se divertir de montão. Sentei com meu filho aqui hoje para assistir esse filme e, cara, que satisfação. Mas, meus amigos, preparem-se pro final desse filme. É uma catarse. É uma catarse, meu irmão, que eu tenho visto pouco em alguns filmes de terror, certo? Tem alguns filmes que tem ali um bom terceiro ato, mas esse aqui, meu irmão, ele é bem legal, Anota o nome desse filme, Late Night with the Devil, pra você não perder. Mas eu quero saber a sua opinião, que tipo de filme de terror que você gosta? Você gosta dos mais sangrentos? Você gosta de filme de sustinho? Curte um filme de possessão? Tem alguns bons filmes aí pra gente até fazer uma lista, acho que vale a pena. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixa seu like, se inscreve aqui no Costo Nerd pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop. Compartilhe esse vídeo com a galera, porque é em primeiríssima mão que você vai mandar pro cara. É exatamente isso. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui. E lembre-se sempre, o nerd de hoje é o milionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.